gente sabe que é muito difícil de encontrar material de qualidade para a prova do concurso do CFRM, de Engenheiro do Exército. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas assim sejam postadas também, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos, como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica ali no sininho para você ser notificado. Depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Concurseiro 01, Princípios de Telecomunicações. Modulação e demodulação em ângulo. Matéria importantíssima que tem como pré-requisito a modulação em amplitude. Vamos seguir o seguinte sumário, tá? Vamos falar por que a modulação em ângulo é não linear. Falar da largura de banda de onda é modulada em ângulo. Se é maior, se é menor que a M. A geração de ondas de FM. Demodulação de sinais de FM e receptores analógicos superheterodinos. Tá? Então vamos lá. A modulação, a gente já sabe, né? Ela pode ser feita mudando a amplitude ou frequência ou a fase. Tá? Vamos conversar sobre modulação não linear em frequência. Eu tenho a FM e a PM. FM de frequência, PM de fase. Elas são irmãs, tá? São pai e filha, são filha e mãe, tá? Uma gera a outra, a outra gera uma. Por isso a gente estuda elas juntos. Primeira coisa que a gente tem que entender, qual é o conceito de frequência instantânea. Da mesma forma, né, que quando a gente estudou cálculo 1 lá, física 1 na verdade, a gente achou estranho o conceito de velocidade instantânea, né? Que velocidade instantânea, meu Deus, como é que é isso? Aquele desespero para passar em física 1. E com o tempo a gente entendeu, né, que nada mais é do que eu tomar a velocidade normal, reduzir esse intervalo, fazendo esse intervalo ΔT ele tendendo a zero. Aqui a história é a mesma, só com a frequência. Tá? Eu tenho aqui, ó, uma variação de ângulo que depende do tempo, uma função θ de t. Eu tenho aqui o tempo passando, eu vou tomar a forma dessa curva, a derivada dela, quando T1 e T2, né, o intervalo tende a zero, ΔT tende a zero, é a frequência instantânea. Então está aqui uma senoide comum, a cosseno de θt, θ é uma função de tempo, vou fazer o intervalo tender para zero. Então eu vou, como isso agora passou a ser uma reta, né, passou a ser uma função, eu vou expressar esse θ como a frequência central mais a variação ali de fase. A minha frequência instantânea vai ser o quê? A derivada de y sobre x, né, que é θ sobre t. Se eu integrar isso aqui, se eu pegar isso aqui e integrar, eu vou dar aqui θt, que é essa minha função aqui, ela é igual à integral da frequência instantânea, né? Aqui é só uma variável de substituição para a gente não colocar o t para não confundir, tá? Mas isso aqui é função do tempo, é o tempo aqui, tá bom? Então essa é a ideia de frequência instantânea. Eu tenho um ângulo que está variando com o tempo, eu vou reduzindo esse intervalo de tempo, vejo que ponto dá, aqui é a frequência que é a derivada dessa função aqui, ó. Beleza, e aí, já que eu posso transmitir essa frequência instantânea, eu posso colocar informação nessa variação de ângulo, é uma função, tá? Então, se for numa frequência de PM, eu vou fazer o ângulo variar linearmente com a mensagem. Eu tenho a frequência central do tempo, tem isso aqui porque vinha de uma integral, né? Então eu tenho o termo constante, pode ser utilizado como zero, sem perda de generalidade. E eu vou ter em PM, olha o P aqui, proporcional a
mensagem, o teta, tá? E a minha frequência instantânea em PM vai ser proporcional à derivada da mensagem. Em FM, o meu ângulo vai ser proporcional à integral dessa curva aqui, a área sobre essa curva. O meu ômega-i vai ser proporcional à mensagem, a minha frequência instantânea. Então, PM, a minha frequência instantânea é proporcional à derivada. Em PM, frequência instantânea, derivada. Em FM, frequência instantânea, linear. É isso. Então aqui nós vamos discutir essa relação entre FM e PM. Se eu tenho uma mensagem MT, passo ela para o integrador e depois por um modulador em fase, o que o modulador em fase faz? O modulador em fase, ele coloca a mensagem aqui, ó. Então eu peguei M, integrei, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai sair FM. Se eu venho aqui, ó, M de T, deriva a mensagem, pega um modulador em frequência, o que o modulador em frequência faz? Ele pega a mensagem e integra aqui, ó. Então ele vai integrar, vai ficar linear, vai sair uma feed PM. Então na verdade aqui, ó, se eu pegar M de T, integrar e colocar no modulador em fase, atenção aqui, em fase, sai uma mensagem modulada em frequência. Se eu pegar M de T, derivar, tá aqui, e colocar no modulador em frequência aqui, ó, que vai integrar essa mensagem, colocar como frequência instantânea, sai um sinal em fase. Por isso que um dá o outro, tá? Porque se eu integro a mensagem e passo por um modulador que ele coloca ali, vai dar um modulador em FM aqui, ó. Tá? Porque eu coloquei no modulador em fase, que faz o quê? Coloca proporcional à mensagem, tá? Então por isso que um ele está correlacionado ao outro. Tá? Eu trouxe isso aqui de novo, né? Relação entre FM e PM. Olha aqui, em PM, a portadora tem a frequência a fase variada linearmente com a mensagem. Em FM, a portadora tem, né, a frequência ali dependente da integral dessa função mensagem. Então, se você olha um sinal PM ou FM, você não sabe se ele é FM ou PM. Porque essa mensagem aqui pode ser uma integral de outra função. E essa aqui pode ser a relação linear de uma outra função. Então não tem como você saber. E nem faz sentido você saber isso, tá? Porque o livro traz isso, né? É a mesma coisa você perguntar se um homem que é casado tem filho, se ele é pai ou filho. Não sei. Depende de como eu vou modular esse sinal, tá? Então em PM, o ângulo é proporcional a MT. Em PM, o ângulo é proporcional a MT. Em FM, o ângulo é proporcional à integral. Tá? Então, com isso, eu posso me referir a essa modulação em ângulo de forma genérica, assim. Ó. É uma modulação em ângulo genérica. Ela é um cosseno de ômega CT mais uma função. Essa função pode ser linear, que é PM, ou pode ser integral de uma função, que é FM. Então você concorda que tem que ter uma função de transferência que realize essa função aqui, ó, que entre M de T passe por L de φ? Então eu vou chamar essa função de transferência de H. Esse H, ele vai ter aqui, ó, na verdade, ó, vai ter uma convolução, que a gente sabe, né, que quando um sinal passa por um circuito, a operação que dá a saída é a convolução. Isso aí a gente aprendeu lá em circuitos elétricos. Tá? Então, se H de F for invertível, né, M de T pode ser recuperado de φ de T, passando esse sinal por um sistema de função de transferência.
E como que seria essa função? Bem, se for PM, essa função é um impulso. Tá? Se for FM, essa função é um degrau. Por isso que eles são um correlato ao outro. O impulso é a derivada do degrau, o degrau é a integral do impulso, o FM é em relação à função, e o PM, perdão, em relação à função, e o FM em relação à integral. Entendeu? É isso. Tá? E mais uma vez, né? Dizendo que a portadora pode ser escrita aqui, né? Generalizada é a função da fase. Mas assim, né? Vamos notar que ela está centrada na frequência da portadora, tá? Eu não falei isso antes, mas ela está centrada em FC. As variações vão ser mais ou menos FC mais um delta, FC menos um delta, tá? E está aqui mostrando mais uma vez a função de transferência que está sendo realizada aqui, ó. Então estou pegando o sinal, estou pegando o sinal, passando pela minha função de transferência, mandando para minha antena. Está viajando alguns quilômetros, está chegando no meu receptor, vou colocar a função inversa dessa aqui e vou recuperar meu sinal. Tá? Esse H vai ser um degrau se for FM e vai ser um impulso se for PM. É isso. Tá aqui um exemplo que eu acho que pode cair na prova. Tá? Vamos esboçar as formas de onda de FM e de PM. Para o sinal modulante a gente vai ver ainda. As constantes, né, são K de FM e K de PM. As duas são igual a 2π vezes 10 à quinta. Tá? E 10π não. KF é igual a essa e KP é 10π. A frequência da portadora é 100 MHz. Tá? Mega 10 a sexta, então 10 a oitava. Para FM, ômega I, né, tá aqui, ó. Então vamos dividir as constantes, né, para dar tudo em F, né, que a gente está trabalhando com F, não com ômega. Então dividir por 2π, ó. Ômega dividido por 2π da FI, FC, e esse aqui dá esse aqui, ó. Então esse KF é esse aqui, ó. 2π 10 à quinta. Tá aqui, pá. 10 oitava mais 10 à quinta, M de T. Então a minha frequência mínima é 99,9 MHz e a minha máxima é 100,01. Isso para FM, que vai variar linearmente com a mensagem. Agora vamos ver para PM, né? Para PM, FI é igual a FC, aqui é KP, desculpa, tá? KP de 2π MT. KP, né, é 10π. 10 dividido por 2, 5. Então 5.m. Se você olhar o gráfico que eu vou mostrar em seguida, ele oscila de menos 20.000 a 20. Então vai dar a mesma frequência, a mesma variação de frequência da questão anterior. Foi de propósito isso para a gente ver como o sinal se comporta, tá? Então aqui, ó. O sinal FM eu estou variando linearmente com o tempo. Então ela vai estar mais espaçada aqui, ó. Quando chegar aqui ela vai estar mais juntinha e vai começar a espaçar de novo. Quando chegar aqui, elas têm que estar tão espaçadas quanto estava aqui, tá vendo? Então ela vai ter, como está aumentando a frequência, né? Vai ter mais oscilações, tá vendo? Vai cada vez tendo mais, vai ficando mais junto. Olha para cá, ó, que é mais fácil de ver. Quando chega aqui, ó, tá vendo? Ó, tá o mais fino aqui, ó. Aqui assim, ó. Quando chega aqui, vai começar a ter menos oscilações até chegar exatamente ao mesmo número que tinha aqui. Esse é o sinal FM. Eu estou variando linearmente com a mensagem. Esse aqui eu estou variando com a derivada da mensagem. Então essa derivada aqui, ó, ela é um degrau positivo, ó. 20.000, tá vendo aqui, ó? 2 vezes 10 à quarta x vai dar 20. A outra vai dar menos aqui, ó. Então, ó, eu vou ter mais ou menos o que eu tinha quando estava aqui, né? Tudo de uma vez aqui, ó. Então aqui aqui é um degrau, né? Então eu tenho uma frequência muito alta, uma frequência mais baixa. Uma frequência muito alta, uma frequência mais alta. Nesse caso, isso aqui está representando 1,
e isso aqui menos 1 nesse intervalo de tempo aqui, ó. Então esse é o meu intervalo de tempo de um pulso, tá? Aí vamos dizer que a banca perguntasse assim, pô, qual é o comprimento, o intervalo do pulso? Tu ia pegar aqui, ó, tu sabe que aqui tá com 10,01 mega, tu ia contar quantas oscilações tem, né? Subiu desse aqui, ó, pá, aqui faz uma. Aí tu ia contar, ia dividir o número de ciclos pela frequência e ia saber o tempo, tá? O tempo é o número de ciclos por segundo, né? Você tem o número de ciclos, tem a frequência, é saber o tempo, tá? É saber em segundos, tá? Essa aqui é a ideia. Então daqui dá para você tirar essas informações, tá? Aqui eu trouxe esse exemplo que ele é semelhante ao outro, ia calcular tudo, pá, bonitinho, ia ver quanto que ia dar. Quando chegasse no feed PM, ele ia dar assim, ó, feed PM, ele é igual a seno de ômega CT, quando o MT for igual a 1, e menos a seno de ômega CT, quando o MT for igual a menos 1. Então aqui no FM, que é proporcional à mensagem, você está vendo uma frequência mais alta, uma mais baixa. Uma mais alta, uma mais baixa. Vamos derivar isso aqui, ó. Aqui vai dar um impulso para cima, aqui vai dar um para baixo, aqui vai dar um para cima, aqui vai dar um para baixo, aqui, ó. Cima, baixo. Parece macete, né, de PlayStation. Cima, baixo. Quando você chegar aqui, ó, quando você tiver um pulso aqui negativo, você vai inverter a frequência. Você não vai inverter a frequência, você vai inverter o sentido da onda. Tá? Então isso aqui, ó, é um pulso de frequência infinita. A onda estava indo numa direção e mudou completamente. Isso aqui é só para você ficar atento em prova, ó. Subiu, desceu, aqui deveria subir, ó, em vez disso desceu de novo. Tá? Então o impulso faz isso. Só se tiver um esboço na prova, algum gráfico que você tem que fazer, você se lembrar disso. O impulso ele vai inverter o sentido da onda. E faltou a gente falar de largura de banda modulada em ângulo, né? Em AM a modulação é linear, em ângulo não. Como não é linear, eu não posso usar transformada de Fourier para explicar a largura de banda. Não dá, porque não é linear. Tá? Se a gente só lembrar lá que os requisitos da transformada de Fourier, a função tem que ser linear e limitada. Tá? Essa não é linear. Tá? Então, mas a gente tenta analisar como que a gente faz isso. Vamos gerar aqui, ó, uma mensagem, tá? Que eu vou dizer que é isso aqui. Vou dizer que meu feed FM, ele é isso aqui, ó, A elevado a 1E exponencial J de ômega CT mais a mensagem. Tá? Meu feed chapéu. O meu feed FM é a parte real disso aqui. Por que eu quero fazer isso? Que eu quero expandir isso aqui em série de potências conforme Taylor nos ensinou. Então eu vou pegar aqui, ó, o A, vou começar a expandir, né? O primeiro, KF elevado a 1 sobre 1 vezes A elevado a 1. Aí o segundo, menos KF ao quadrado sobre 2 fatorial vezes A ao quadrado. Aí o terceiro, mais KF ao cubo dividido por 3 fatorial vezes A ao cubo e assim vai. Só que a parte real, né? Esse aqui é o feed chapéu. Eu quero o feed FM. Se a parte real, eu vou tirar a parte do J seno. Tá? Eu poderia expandir isso aqui com o J seno. Eu vou tirar essa parte aqui, ó. Então você vê, isso aqui não é feed chapéu, é feed FM. Perdão aqui, feed FM. Então você vê que feed FM, ele tem todas as componentes espectrais até infinito. Mas será que todas elas têm o mesmo termo? Têm a mesma importância? Depende muito do meu A aqui, ó. Essa minha constante eu posso mexer? Não, ela é igual para todo mundo. Tá? O J não tem módulo, só vai falar em fase. Então quem eu posso mexer é o meu A. Na medida que N fica grande, 10 fatorial, que é muito grande, 15, 20 fatorial, passa a ter menos importância. Tá? E quando eu tenho aqui, ó, se meu A for pequeno, esses termos têm menos importância ainda. Entendeu? Largura de banda, modulada em ângulo. A onda modulada vai ter uma portadora que não foi modulada
e vários termos modulados em amplitude, né? A gente viu aquela expansão. O sinal até a integral da mensagem. Se esse sinal que tem por transformada de Fourier, M de F, for limitado à banda B, o A de F também vai ser limitado à banda B. O espectro de A ao quadrado é A convolução com A. Então ele é limitado a 2B. Tá? Então o espectro de A n de T é limitado em banda N vezes B. Portanto, o espectro consiste em uma portadora não modulada mais os espectros de A ao quadrado, AN, centrados em ωc. A onda modulada não é limitada em banda, ela tem uma largura infinita, porque a expansão é infinita. E não guarda uma relação simples com o espectro modulante, tá? Como no caso de AM. Então, em teoria, a banda de FM é infinita. Tá? Só que o meu A de T é limitado, porque eu não estou usando o tempo todo. Eu tenho um intervalo para o meu pulso. Tá? E é limitado ao quê? Ao módulo de KF e A de T. E, claro, né, desde que a minha constante de modulação de FM, que é o KF, né, seja um número que permita que eu transmita a mensagem, que se for zero, não tem informação. Esse espectro vai ser finito. N fatorial ele vai aumentar muito mais rápido que KF alfa de T vezes N. Então, para N grande, o que é grande? A gente vai discutir daqui a pouco. Esse meu espectro tende a zero. O que isso quer dizer? Eu não preciso do termo 15ª potência, 17ª potência, como informação, porque boa parte da informação vai estar centrada nas frequências que tem uma exponencial, um termo elevado menor, tá? Então é isso que eu preciso entender. Teoricamente ele é infinito. Por quê? Porque eu tenho uma série de potências que se expandem infinitamente. Porém, o meu N fatorial ele cresce muito mais do que o N, do que o módulo de KF alfa de Tn. Então, quando isso for muito grande, vai tender a zero. Tá? E aí, como eu falei, se eu fizer aquilo ali muito menor do que 1, a constante vezes alfa muito menor do que 1, eu vou ter o FM narrowband. Porque esses termos aqui, ó, se for muito menor do que 1, já dá 0,001 ou menor. Então já era. E aí eu vou aproximar eu vou linearizar por uma reta, né? A gente já viu isso em eletrônica, a gente já viu isso em várias questões. Eu estou aproximando isso por uma reta. Tá? O mesmo raciocínio vale para o PM. Qual é a diferença do PM? Do PM é que eu vou variar a frequência conforme a mensagem. E aqui conforme a integral dela no FM. É isso. Tá? E vai dar o quê? Aproximadamente 2B a onda. Porque foi a convolução da mensagem com o sinal ωct. Uma com B, outra com B. Dá 2B, aproximadamente. O mesmo raciocínio vale para PM. Tanto para FM quanto para... Tá? E agora a gente vai analisar de banda larga. Vamos imaginar que eu tenho uma mensagem aqui aleatória, né? Eu vou aproximar essas mensagens por degraus. Esse degrau aqui, ó, dentro dele a gente sabe que vai estar variando isso aqui. Porque isso aqui tem o espectro, né, de uma sinc. Que é essa função retangular aqui, né, a gente chama de rect, de 2B, ela tem como espectro uma sinc. E a sinc, ela tem modulação, ela tem espalhamento de frequência infinito. Isso aqui continua. Ó. Mas a gente sabe que boa parte da densidade espectral de potência dela está em volta de ωc. Tá? Então aqui, ó, a rect, que é esse pulso retangular aqui, tem como espectro uma sinc centrada em ωc. Tá? Então tá aqui, ó, uma em ωc, né? Outra em ωc mais o KFMT e outra em ωc menos. Então, se você for pensar que daqui até aqui eu repetir a onda, eu tenho como intervalo aproximadamente 4B. Tá? Olha para cá. Ó. A minha banda de FM ela vai ser 1 sobre 2π, né? Essa distância aqui, ó. Então, 2kpfm mais 8πb.
tá? Porque olha para cá, ó. Daqui para cá eu tenho 4πb, tá vendo? Então eu tô pegando 4πb de ômega C a KFCMP mais 2 KFMP mais 4πb. Então tá aqui, ó. Aqui 2 KFB mais 8MB. Tá? Que é a mesma coisa que se eu colocar o 2 em evidência, 2 KFMP sobre 2π sobre 2B Hz. Tá? A variação de frequência que realmente importa, ela vai estar entre a minha frequência máxima e mínima, que vai funcionar semelhante ao índice de modulação aqui, ó. Lá que a gente viu em AM, que o índice ficava entre 0 e 1, tá vendo? Aqui esse índice, né, que ele tem a ver com a variação da frequência com a banda. Nesse meu caso, a minha banda vai ser aproximadamente 4B, tá? Porque ela é 2 vezes ΔF, que é de M máximo a M mínimo, né? Tá aqui, ó, mais 2B. E a regra de Carson pode ser expressa em termos da razão de desvio, 2B vezes beta mais 1. Lembra muito isso de modulação. O raciocínio análogo vale para PM, tá melhor explicado na apostila, só para não perder um tempasso. O que você tem que saber? Que beta de FM é 2B beta mais 1 e delta de PM é 2 ΔF mais B. Isso que você tem que saber. Tá? A explicação é porque assim, o pessoal, os engenheiros, né, os nossos antecessores aí, eles erraram esse cálculo. Eles achavam que a frequência ia estar centrada em ômega C. Eles esqueceram que é assim que se espalha. Então isso é complicado mesmo. Engenheiros aí muito bons erraram isso durante muito tempo. Tá? Então a gente tem que ficar atento e ler a apostila. Por quê? Porque é assim que se espalha. E eu consigo fazer uma aproximação que entre, né, esse ômega C mais KFMP e ômega C menos KFMP, eu tenho boa parte da mensagem, né, aqui, ó. Daqui, ó, para cá. Tá? E é isso que eu estou dizendo, aqui, ó. E aí eu consigo avaliar essa variação de frequência como isso aqui, ó, que é a frequência máxima que está aqui, como a frequência mínima que está aqui, que é essa diferença aqui, ó, tá? Que vai dar isso aqui. E aí com isso eu posso falar que a banda está aproximadamente essa variação de frequência entre o máximo e o mínimo mais 2B. É isso. É isso. Tá? Tá aqui, ó, o beta de FM e o beta de PM. Acho que é mais fácil gravar assim, né? Beta de FM 2 ΔF mais 2B, beta de PM 2 ΔF mais B. Acho que é mais fácil. Geração de narrowband FM. Tá aqui, né, o φ de FM, que eu tenho a constante aqui de proporcionalidade, né, que vem lá daquela integral, uma função da integral da mensagem, e o PM linear. Como que eu posso gerar isso aqui? Eu vou usar um modulador DSBSC, tá? O que é DSBSC? A gente já viu isso. Double Sideband Suppressed Carrier. Tá? Então é um modulador de banda dupla que a portadora está suprimida. Que é isso aqui? É o nosso filtro de Hilbert, né? A nossa transformada de Hilbert. Que a gente viu lá que era menos J para F abaixo de 0 e mais J para F acima de 0. Tá? Então tá aqui, ó. Então eu estou gerando aqui uma cossenoide, dela vou gerar uma senoide, vou jogar no modulador, vou modular aqui, né, esse sinal, tá? AKPMT seno de ômega T, isso aqui é uma modulação AM, tá? E aí quando eu fizer esse somatório desse seno de ômega T com esse ômega CT, eu vou ter um narrowband em PM. Se ao invés disso eu integrar antes, eu tenho narrowband FM, ok? Simples assim, tá? O método indireto de Armstrong serve para gerar também uma função
em FM ou MPM, tá? Aqui eu tenho o MDT, eu vou integrar aqui, tá? Vou ter aquele meu modulador DSBSC, o meu oscilador, já vou somar o cosseno com o seno aqui, né? Então aqui eu vou ter um sinal que ele vai estar centrado em 200 kHz e meu desvio de frequência, que é por aquela fórmula que nós vimos, está 25 Hz. Eu vou multiplicar isso aqui por 64, o amplificador de potência. Então 200 vezes 64 dá 12,8 MB. E o DF225 vezes 64 dá 1,6. Depois disso eu vou passar por um conversor de frequência, tá? Que eu vou fazer, isso aqui na verdade é um misturador, né? Eu tenho um oscilador aqui está o 10, a gente sabe que a frequência intermediária eu vou ter um que é a soma e outro que é a subtração. Então 12,8 com 10,9 dá 1,9. No caso aqui também vai dar 1 com 12,8 mais 10,9, né? Que vai dar 21,8, né? Isso, 21,7, perdão. Vai dar um 21,7, mas não me interessa. Eu quero só essa daqui. Eu vou ter um multiplicador de frequência por 48, vou jogar para 91 MB, a minha informação está aqui e um amplificador de potência. Para que eu usei isso? Eu utilizei isso para que eu pudesse transformar essa frequência de 200K para 91 MB. Como? Através da frequência indireta. Tem um exercício na apostila que a gente quer que você chegue justamente nessas frequências aqui, ó. Geração direta, né? Na geração direta eu vou usar um oscilador controlado por tensão, no qual eu vou mudar a frequência dele conforme a tensão. Então ali já está a informação, né? Se sou eu que controlo a mudança da frequência, a informação já está ali, tá? Então a minha frequência instantânea ela está aqui, tá? A gente pode construir um VCO com amplificador operacional e com um Smith Trigger, um comparador estérico, ou com um circuito ressonante RC, tá? E eu também posso usar um diodo que ele altera a capacitância, como o varicap, o varactor ou o voltacap. Demodulação de sinais FM. Eu sei que a minha informação está centrada na portadora. E eu tenho que saber qual é o tamanho da faixa. Então tá aqui, ó. Esse sinal, ele está centrado nessa frequência, tá? Aqui, ó, né, ômega C+, então o centro dele é aqui, que a mensagem pode oscilar em mais ou menos e vai estar dentro desse envelope. Como que eu faço? Eu pego o sinal, derivo e uso um detetor de envelope. Pronto. Tá? Por quê? Quando eu pego o sinal e derivo, como isso daqui, né, é a regra da cadeia, eu vou ter uma função dependente desse argumento aqui. Aí vai ter o feed FM aqui, ó, feed FM de T, e eu vou usar o detetor de envelope. Tá? Simples assim. Como? Derivando, usando o detetor de envelope. Como que eu demodulo o sinal de FM? Derivando, usando o detetor de envelope. E por último, né, receptores analógicos AM ou FM super heterodino. Tá? Heterodino é quando a gente usa uma frequência diferente para fazer a conversão. A frequência diferente que eu estou usando aqui é a frequência do oscilador local, frequência intermediária ômega de FI. Olha para cá. Eu recebi um sinal aqui, ó. Eu tenho um amplificador de RF com filtro passa-faixa, tá? Vou ter aqui, ó, um oscilador local, tá? Aí aqui eu vou ter um misturador de frequência. Então aqui vai sair cosseno, AMT cosseno de ômega T, ômega C mais ômega FI, e A mais MT cosseno de ômega CT menos ômega FI. Igual a gente viu no último exemplo agora. Eu vou ter um amplificador que foi projetado para trabalhar na frequência intermediária, próximo dela, tá? Porque aí eu consigo, imagina, se eu tivesse um amplificador, a gente sabe que o ganho do amplificador ele muda com a frequência. Imagina se eu tivesse que ter um amplificador para cada sinal de frequência, impossível. Então tem que levar todo mundo para uma frequência intermediária e trabalhar nela, tá? Por isso que é super heterodino, porque ele não é só heterodino de fazer na frequência diferente, ele é super, ele é algo a mais. Ele faz isso de uma forma que eu consigo minimizar a minha necessidade de banda de trabalho do meu amplificador, tá? Aqui eu tenho o meu detetor,
Detetor de quê, pessoal? Depende, né? Pode ser de envelope, pode ser dessa mensagem. Vou ter um amplificador de áudio e vai sair aqui, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um rádio, né? Tá? O grande lance aqui é você entender essa questão do oscilador local trabalhando numa frequência ômega FI. Aqui vai ter mais ômega C mais ômega FI, ômega C menos ômega FI. Esse amplificador de FI, ele vai ter um filtro passa-faixa aqui. Centrado onde? Em FI. Tem um filtro passa-faixa aqui. Depois um detetor amplificador de áudio e alto-falante. Tá? Pessoal, esse foi o sumário. A aula de hoje também de suma importância. Modulação em ângulo, tá? FM e PM, dois lados de uma mesma moeda, tá? Um é integral, o outro é derivada. Um está trazendo a informação linearmente variando a frequência, que é FM, outra com a integral da frequência, que é PM, tá? Então é isso. Tá? Super heterodino é importantíssimo, muito possível de cair numa prova, tá? Muito possível mesmo. A banda, tem que gravar lá. Qual é a banda? É mais ou menos 2B, né, mais delta F, tá? Tem que gravar a banda de FM porque ela vem de um recurso matemático, tá? De um entendimento físico do problema, tá? Tem que entender lá a historinha e ficar com isso na cabeça. Pessoal, dúvidas, dívidas, se tiver dúvida, dá uma olhadinha no livro, vê de novo a aula, tá? Compara com a apostila, faça os exercícios, vai dar tudo certo. Obrigado por estarmos juntos nessa jornada rumo ao conhecimento aí, tá? Fiquem com Deus. Boa prova. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E ó, se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí, valeu e até mais!